Bem-vindo, bem-vinda a mais um webcast Bora Varejar, da Mercado e Consumo. Tudo bem? Espero que sim, e obrigada pela audiência por sempre acompanhar a gente aqui semanalmente com webcast inédito no YouTube, nas redes sociais e no portal mercadoeconsumo.com.br, que aliás está de cara nova. Se você ainda não acompanhou, recentemente fizemos aí uma repaginação da home do nosso portal, com mais informações, com mais dinamismo, com mais modernidade para você que quer saber tudo sobre varejo e consumo no Brasil, e com bastante destaque, inclusive, para os Bora Varejar, os boras que a gente grava aqui semanalmente. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva do portal, e tô aqui com o Gustavo Groma, nosso editor também. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, e ó, tá bonito, pessoal. Dá uma olhada lá no portal, quem não viu ainda, corre lá. Ficou bem bacana, bem dinâmico e com bons destaques para essas conversas que a gente tem aqui. Verdade. Aliás, eu não sei se a gente comentou aqui, mas o nosso estúdio também está repaginado, né? A gente repaginou recentemente, não me lembro se a gente comentou isso na última gravação, mas está tudo de cara nova para você nesse 2024. Portal, estúdio e em breve mais novidades, mais coberturas especiais aí sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, na verdade. Aliás, são tantos, né? Porque são assuntos que são transversais aí. A gente vai falar de shopping centers, a gente vai falar da importância do ponto físico estratégico para o varejo, né? Como escolher esse ponto físico, de ferramentas que existem hoje, soluções que existem hoje no mercado, de muita tecnologia e de dados. Como eu disse, são vários assuntos, todos eles interligados. Para falar sobre tudo isso aqui, temos dois convidados. Um deles é o Fred Youssef, CEO da Alkia. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde, Ayana. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Pedro. Prazer receber você aqui no Bora Varejar pela primeira vez, espero que de várias aí, futuras também. E recebemos também o Pedro Donato, CEO da Sua Quadra. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês e falar de um assunto tão importante para o mundo do varejo. É isso aí, prazer é nosso. Bom, vamos começar contextualizando aqui o nosso público, né? Para quem não conhece a Alkia pelo nome, conhece provavelmente alguns dos shoppings administrados pela Alkia, né? Talvez não saiba que estão relacionados à Alkia. E passou também por uma transformação recente, tanto de nome quanto de negócio mesmo. Conta pra gente aí essa transformação recente e o que é a Alkia hoje, qual o tamanho dela hoje no Brasil? Bom, a Alkia é uma empresa de shopping centers, né? A gente tem 11 shoppings no nosso portfólio, um footprint aí espalhado pelo Brasil. Temos shoppings em São Paulo, no interior de Minas, temos no Rio de Janeiro, no Nordeste e no Norte. Então, um portfólio bem espalhado pelo Brasil e com base nos dados que a gente percebe, né, dos nossos shoppings, acaba sendo uma proxy aí do que a gente enxerga no mercado varejista e imobiliário do Brasil. A gente mudou o nome, como você bem colocou, né, recentemente. Essa é uma empresa que tem o DNA muito forte de transformação. Então, talvez o que seja muito forte tanto para o nosso time, também para os nossos acionistas, foi a nossa capacidade de transformar os nossos ativos, o nosso portfólio, seja através da reciclagem de shoppings, compra e venda, como também da própria evolução que os ativos perceberam ao longo dos últimos anos. Então, o nome Alkia, ele vem, enfim, de um conceito muito próximo de alquimia. É como se fosse um extrato do nome alquimia. É um nome que tem uma sonoridade interessante e quando a gente trouxe essa proposta para o time foi unanimidade. Então, realmente fez todo sentido, teve tudo a ver. Nosso time ficou bastante feliz, satisfeito, e o mercado também recebeu muito bem essa nova alcunha. Quando que foi a mudança? Exatamente? Tem aproximadamente 8 meses, 10 meses. Não tem nenhum recente, ano, né? E você comentou que vocês fazem também reciclagem, né? Que vocês compram shoppings e repaginam esses shoppings, é isso? Até pela natureza da empresa, né? A Alkia é uma empresa do grupo HC, que dentro do ecossistema HC a gente tem um fundo de private equity e um fundo imobiliário. Então, por natureza, um fundo de private equity tem o objetivo de adquirir ativos, desenvolver e vender com ganho de capital, né? Então, isso foi feito ao longo do tempo. E, por outro lado, o fundo imobiliário tem o objetivo de ter a perenidade, né? De ter yield. E aí, para eles, faz muito sentido ter shoppings com desenvolvimento grande para poder entregar esse yield acima das métricas de mercado. Então, dentro do fundo de private equity, é natural ter compra e venda de ativos. E muitas vezes esses ativos são comprados pelo fundo imobiliário. Da mesma forma que o fundo imobiliário também tem a prerrogativa de comprar ativos disponíveis no mercado. Então, ao longo dos últimos anos, teve uma movimentação interessante de shoppings dentro do portfólio e hoje nosso portfólio é infinitamente mais maduro do que era há 3, 4, 5 anos atrás.
O que é? O que você quer dizer quando você diz mais maduro? O que vocês fazem nessa repaginação? É Acho dar uma tudo, cara né? diferente? De tudo, né? A gente enxerga oportunidades no mercado, mas de uma forma ampla e restrita de eficiência operacional. Talvez isso seja o grande foco, né, da nossa gestão, só que conjugado com grande eficiência operacional que traz resultados de curtíssimo prazo, a gente consegue fazer com que os shoppings ganhem musculatura para poder fazer investimentos na experiência do consumidor, né? E a partir do momento que o shopping tem essa musculatura, a gente pensa num efeito de flywheel, que seria o quê? Faz uma mandala, que você traz boas lojas, que gera vendas, que gera resultado para o acionista, que aí você faz esse ciclo completo, né? Então, a gente percebeu isso ao longo dos últimos 5 anos, os ativos amadurecendo também muito focado na experiência do consumidor. Ô Fred, vocês encontram desafios muito diferentes nessas repaginadas aí? Tem coisa que é mais simples, tem coisa que tem que praticamente fazer de novo, e aí vai do que vocês entendem como uma boa oportunidade? A gente trabalha muito com dados. Então, assim, a base de tudo para a gente são as pesquisas. Então, com base nas pesquisas, a gente identifica da onde vem o nosso público e qual o perfil desse público. E também quais são as marcas e operações e o que esse público valoriza. E as nossas decisões estão pautadas exatamente nessas informações. Agora, existem, sim, né, desafios pela complexidade geográfica, né? Então, shoppings em São Paulo é muito mais simples para a gente fazer uma atuação comercial. Alocar uma loja no Acre com o diretor de expansão de uma determinada rede de varejo aqui em São Paulo é mais complexo, né? Então, enfim, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam, né? Pensando em eficiência, inovação, e a gente pode eventualmente explorar aqui ao longo da conversa também. Super, acho que tem tudo a ver. Experiência, a gente vai falar muito de experiência ainda e vai falar de dados também, né? Que são 2 focos aí. A sua quadra, Pedro, nasceu, não é nem filha da pandemia, né? Ela é filha do pós-pandemia já, né? Mas conta pra gente a história, o que você fazia antes e de onde veio aí a ideia de... E até como funciona a sua quadra hoje, né? Mas como que... Perfeito. De onde surgiu esse negócio exatamente? Vocês se denominam uma PropTech, não é isso? Nós somos um marketplace voltado para alocação de imóvel comercial. Então, o que é isso, né? A gente veio de um contexto em que eu cresci numa família de empreendedores e vi minha mãe trabalhando com imóveis comerciais por 10, 15 anos. Minha mãe é uma arquiteta que gosta de comprar, reformar, alugar, e ela por muito tempo teve muita dor de cabeça de como fazer isso com os imóveis dela, né? E, em paralelo, por uma década, trabalhando como investidor de empresas que precisavam de loja para crescer. Então, em fundos que investiram em Walmart, Copenhagen e várias redes grandes varejistas no Brasil inteiro. E quando eu olhava para essas companhias, eu via que tinha muita dificuldade de crescer porque travava muito no real estate, no imóvel. Seja uma expansão nacional, seja uma expansão num lugarzinho específico. E quando a gente colocou tudo isso em perspectiva, a gente viu que, e quando eu falo a gente, sou eu e meu sócio, Abraão, que é um cara de tecnologia, muito tempo como desenvolvedor de software, construindo startups, a gente viu que nas últimas 2 décadas teve muita inovação super legal para o mundo de tecnologia imobiliário, só que principalmente para viagens de curta duração, né? Se você pega seu celular, você consegue ver milhares de opções de um Airbnb, e para moradia. Então a gente tem Quinto Andar, tem Zap, tem Loft, tem uma série de outras empresas. E quando a gente olhava para o contexto comercial, a gente não via nada que ajudasse as empresas a tomarem decisões tão importantes como a de crescer e expandir seus negócios. E esse problema, ele ficou muito intensificado na pandemia, né? Então, acho que um dos motivos, inclusive, da gente ter nascido no pós-pandemia é porque as dificuldades de você encontrar e se relacionar com o imóvel comercial ficaram muito agudas no mundo da pandemia, né? Verdade. Então, foi um momento muito... Foi um problema, né? Foi um problema gigante. Shoppings também, varejistas, enfim. Foi um problema uma questão, né? generalizado, uma fase muito dura, né? E que acabou intensificando a vacância, seja em shopping center, seja em imóveis de rua. E isso estimulou muito que proprietários precisassem encontrar uma solução nova para ocupar esses espaços. E, ao mesmo tempo, a gente via que as empresas, grandes ou pequenas, que também sofreram muito com aquele período, precisavam de formas mais modernas e diferentes de tomar decisões que não envolvessem
escolheu o lugar errado. E a sua quadra nasceu como esse elo que conecta as duas pontas, que conecta os imóveis que estão vazios, sejam eles na rua ou em shoppings ou em qualquer que seja a localização, com as empresas e os empreendedores que estão buscando esses espaços. E através de tecnologia e inteligência de dado, a gente conecta essas duas pontas para fazer o negócio acontecer da melhor forma possível. Você falou que você tem um sócio que é o cara da tecnologia e a sua mãe é arquiteta. E o Pedro é de que área? Eu sou um cara de negócios que trabalhou muito tempo ajudando várias empresas a crescerem e também tem um background muito forte de investimentos. Então, eu sou o cara de negócios e de investimentos e meu sócio é um cara de tecnologia e de produto, ajudando a gente a construir aqui uma companhia que tem um cerne, a raiz ali no software, como forma de trazer valor para os donos dos imóveis e para as empresas que estão buscando esses Bela espaços. dupla, né? E aí você tem o histórico da tua mãe, né? Das dificuldades que ela enfrentou para ter a ideia do negócio aí, né? Já Muito deixa bom. uma boa bagagem, né? Exatamente. E aí, contem um pouco sobre a parceria recente que vocês fizeram, né? Por que os dois estão juntos aqui, né? É uma empresa de base tecnológica e shopping center, mas a gente está falando de real estate, enfim, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Contem um pouco como se aproximaram e qual que é a ideia dessa parceria aí. Qual o objetivo? Legal. Fred? Vamos lá. Então, assim, só dando um pequeno passo atrás, né? A Alkia, que tem no seu DNA, né, no seu propósito, transformar a gestão do mercado de shopping centers pela eficiência e inovação, se notabilizou ao longo dos últimos anos como uma empresa muito próxima do ecossistema de inovação. E eu acho que o que retrata isso foi a premiação, né, do Top Corps, 100 Top Corps. A Alkia ficou em primeiro lugar na categoria serviços imobiliários justamente por ter, né, na sua relação parcerias com empresas e startups para trazer soluções já prontas de mercado ou adaptáveis ao nosso negócio. Então, isso faz parte do nosso DNA. E quando a gente viu a empresa do Pedro, a gente claramente viu uma enorme oportunidade para ganhar capilaridade na captação de novos leads e de novas negociações para os shopping centers. Até porque, de uma forma histórica, né? A forma como se comercializa a loja de shopping centers é a mesma desde 1980. Eventualmente, Como que é? Vai um corretor, um executivo comercial com a planta, com a tabela de vendas, senta com o lojista, fala com o cliente, apresenta a oportunidade, leva ao shopping e aí fecha o negócio de acordo com a determinada negociação, né? Então, a gente viu muito valor, né, na ideia do Pedro, e agora sabendo, né, que é uma dor que você já sentia como família, né? Então, assim, é muito bom quando você tem a dor e você traz a solução para essa dor, que eu acho que existe no Brasil como um todo. Então, a gente imagina que é uma grande forma, da gente ganhar essa capilaridade, um aumento de demanda e, naturalmente, né, a precificação de imóveis se dá muito pela relação oferta e demanda. Então, trazendo mais demanda para o mesmo nível de oferta, gera apreciação e gera valor para os nossos acionistas. Vocês ainda atuam com essa figura do corretor também? Sim. Que você está comentando. Sim, também. Mas temos algumas turbinadas no sistema, né? Eu estava comentando sobre comercializar um shopping no Acre, que é diferente de comercializar aqui em São Paulo. Então, é muito difícil você colocar um diretor de expansão no avião para pegar um voo para Brasília e fazer uma conexão para o Acre. Então, a gente, através da tecnologia, através de câmeras 3D, mapeamento do shopping, a gente consegue levar esse nosso cliente para dentro do shopping sem ele pegar o avião, né? Então, é um tour guiado pelo superintendente, que é o CEO de cada unidade de negócio, que é a melhor pessoa que mais conhece do ativo imobiliário, né, que está em questão. E dá uma segurança muito grande para o decision maker e eles... Graças a Deus temos feito bastante negócios com essa ferramenta. Muito bom. E eu acho que, assim, do nosso lado, a sua quadra nasceu focada em lojas de rua no comecinho. Então a gente tinha muita casa comercial, lojas que estão espalhadas pela cidade inteira de São Paulo. Então era um passo natural para a gente aumentar as opções para os empreendedores que estão na nossa plataforma buscarem imóveis em shopping. A gente ficou muito feliz de ver um movimento inovador no setor de shoppings, que a gente achava que ia demorar um pouco mais para acontecer. E eu acho que precisou uma companhia que teve abertura e muito foco em trazer soluções novas para a gente dar esse passo. E eu acho que o que o Fred traz de capilaridade, ela se mostra da seguinte forma. Hoje a sua quadra, ela traz clientes desde grandes como uma Copenhagen ou grandes redes de franquia
como o Grupo Semenzato, tem uma série de empresas que são clientes nossos, até um pequeno empreendedor que está abrindo um cafezinho ou uma clínica estética, que para uma rede de shoppings, por mais eficiente que seja o time de vendas e distribuição, faz pouco sentido ter uma distribuição tão abrangente como a que a gente tem. E como a gente é focado 100% em atrair um público que está buscando locação, a gente consegue investir muito dinheiro em marketing, em redes sociais, em Google, Facebook, para trazer um público muito amplo. Então hoje a gente já tem um dos maiores tráfegos da cidade de São Paulo, de empresas buscando espaços para alugar lojas, e com isso a gente consegue complementar a força de venda que um shopping tem e trazer clientes que talvez fosse mais difícil chegar no 1 a 1. Muito provavelmente o Fred não precisa da gente para chegar na Renner, né? A Renner vai ligar direto para o Fred, para o time dele, mas quando a gente fala de clientes um pouco menores, que a sua quadra já acessa com todo o portfólio que a gente tem, a gente consegue trazer esse valor, enquanto que o shopping traz para os nossos clientes mais opção de busca, que antes a gente não tinha shoppings e agora tem. É a primeira administradora de shopping. São os primeiros shoppings com quem vocês estão trabalhando. Os primeiros antes shoppings. era basicamente loja de rua. Exclusivamente aqui no mercado de São Paulo, né? E só complementando o Pedro, né? Uma coisa que a gente vê muito valor é que a capilaridade dele a abrangência é muito grande, né? Então, a pessoa que toma a decisão de abrir um negócio, abrir uma loja, seja na rua, seja no shopping, na nossa avaliação, o shopping tem algumas características que geram valor para esse empreendedor, né? Que é a questão da segurança, né? Que, enfim, aqui no Brasil, o mercado de shopping centers acaba sendo um subproduto do caos urbano, né? Então, questão de climatização, questão de segurança, estacionamento, né? Uma ordenação de mix, isso acaba gerando valor para a pessoa que vai tomar a decisão, que é uma decisão importante, né? Muitas pessoas acabam utilizando as economias de toda uma vida para abrir um negócio, apostando num sonho, e tem que dar certo, né? Então, tem perfis de clientes para loja de rua, tem perfis para loja de shopping, tem um híbrido aí, né? Uma interseção, que esse é o momento que eu acho que a gente pode capturar bastante dos clientes que acessam a plataforma do Pedro para gerar valor para os nossos shoppings, né? E o que eu acho que é muito legal, assim, é que essa parceria ela cria acesso para quem antes não tinha tanta capacidade de conseguir chegar numa rede de shoppings. Eu acho que eu vejo muito a sua quadra funcionando não só como distribuição, né, e trazer acesso a clientes que antes não chegavam no shopping, mas também como um qualificador. Então a sua quadra recebe muita gente, a gente qualifica para o shopping. Então o shopping não precisa ter uma estrutura para falar com tanta gente. E para o cliente, o que isso significa? Significa que empreendedores que antes não sabiam nem como chegar no time do Fred conseguem agora, através da plataforma, ter esse acesso e se beneficiar de todos os pontos positivos que tem você estar no shopping, que é muito fluxo, mix que ajuda você a estar bem posicionado para vender melhor, que antes era muito difícil de ter. Total. Falando de ponto físico como um todo, vocês estão falando de shopping e de loja, né? Vamos para uma pergunta mais geral aqui. Qual que é a importância, essa pergunta já foi feita para vocês milhões de vezes, acho, né? Mas qual que é a importância do ponto físico, da escolha de um bom ponto físico hoje para o mercado, para o varejo como um todo? E só completando, porque, quer dizer, a gente via lá atrás muita gente escolhendo, sei lá, a dedo, assim, né? Tipo, meio que aleatoriamente. E aí passava um tempo, o negócio não dava certo. E aí muita gente falava assim, nossa, esse ponto não dá sorte. Uma vez eu fiz uma reportagem sobre pontos micados de São Paulo. Tá vendo? Tá vendo? Tem uns que ficam assim, né? Viram lenda depois. Porque isso acaba virando uma lenda. E acho que o que faltava, na verdade, era estrutura, estudo, enfim, vamos deixar eles responderem. Exatamente. Eu acho que eu quero muito ouvir o Fred também, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou na rua e falou, putz, de novo outro negócio que não deu certo. E a sua quadra nasceu muito com esse olhar de tecnologia e de inteligência de dados, com a crença de que não existe ponto micado. É uma questão de você conseguir fazer essa junção, esse match bem feito, né? E eu acho que quando a gente está falando de varejo, e aí pode ser desde alguém que quer abrir uma operação de clínica estética até uma vendinha de capinha de celular, como tem aqui na Paulista. Tudo que está por trás desse negócio é um desejo de faturar e crescer, né? Então, é diferente do mercado residencial, né, que
que a pessoa vai morar ali na verdade, é uma fonte de custo. Sim. O espaço nada mais é do que um lugar para aquele negócio vender. Então, quando a gente olha para os negócios que passam na sua quadra, e acho que em shopping isso é ainda mais forte, o ponto ele representa o lugar onde aquele negócio pode ou não dar certo, é onde o empreendedor ou a empresa vai vender ou não vai vender. E como muito negócio depende de fluxo de pessoas andando ali naquela região, e poucos negócios são o que a gente chama de destino, né? Que você sai de casa para ir até lá, a localização ela é muito fundamental para você capturar o público que vai consumir o seu negócio. Então, acho que é sempre mais fácil a gente visualizar no exemplo concreto, né? A gente, por exemplo, ano passado, ajudou a Copenhagen a abrir o negócio número 1000 deles. Uma baita esquina na Rua dos Pinheiros. Por que para eles é muito importante estar lá? Porque ali é uma rua muito movimentada, a Copenhagen tem um produto premium e compra muito de impulso, então para eles é muito importante estar no fluxo que você vê na rua de gente trabalhando e voltando do almoço, e você vê pessoas saindo do metrô. Se você estivesse falando, por exemplo, de uma clínica estética ou de um negócio de colchões, é muito diferente. Sim. Então, você entender o que está por trás do seu negócio e quem que é o seu cliente que está por trás, influencia muito onde você deveria estar. Então, a gente fala um monte de coisa bonita para, no fundo, dizer que o ponto ele vai traduzir a sua chance de dar certo como negócio, que é a sua maior chance de capturar o seu público. E acho que no shopping você vê muito isso também, né, Fred? Acho que a gente pode começar aqui, esse tema é tão abrangente, né? A gente podia fazer um bate-papo só, exclusivamente sobre esse tema, né? Mas acho que o primeiro de tudo é entender o que é o valor do ponto físico para uma determinada operação, né? Então, além de trazer vendas, além de trazer um DRE positivo, né? Que, em última análise, é o que cada acionista deseja, acho que tem outros objetivos também. Dentre eles, geração de brand awareness, né? Então, como o Pedro bem colocou, às vezes está com uma loja num determinado local de alto fluxo, por mais que não tenha um fluxo qualificado para poder gerar vendas, é importante para aquele empreendedor visualizar o seu cliente vendo a sua marca. E uma aí, forma. Só para exemplificar esse ponto, no Halloween do ano passado, essa loja da Copenhagen colocou uma mão da Vandinha enorme em cima, e a maioria das pessoas que está passando ali na Rua dos Pinheiros acaba não entrando na loja, mas as pessoas visualizam, isso acaba trazendo um awareness de marca muito forte. Tiram foto, filmam, viraliza. Exatamente. Total. Além disso, né, é a tradução do propósito da marca, né, do DNA da marca na experiência do cliente. Então, o ponto físico, de novo, né, não é só o DRE que ele entrega. Tem brand awareness, tem essa tradução do propósito, né, de cada marca. Eventualmente pode ser um ponto de distribuição também, via delivery. Verdade. Pode ser um ponto de trazer o cliente para fazer o pick-up dentro da loja. Então, tem N objetivos, né? Agora, um ponto bom ou ruim depende para quem e por quem, né? Quando eu coloquei aqui que as nossas decisões são pautadas em dados, em pesquisas, eu acho que é um erro muito comum na indústria de shopping centers, são as decisões que são pautadas em opiniões pessoais. Né? Então, assim, em última análise, o superintendente do shopping, que de novo é o CEO de cada unidade de negócio, normalmente é uma pessoa que pode ser classificada como uma pessoa de classe A. Só que, eventualmente, essa pessoa trabalha num shopping voltado para um público classe C. E aí, o desejo dele é o quê? Ter no shopping? Uma loja que ele vai consumir. Esse é um erro clássico da indústria de shopping centers, né? Então, às vezes se coloca uma operação qualificada num shopping que não tem um determinado nível de público para aquela operação, e aí se associa que o ponto está errado. Mas não, o shopping está errado. Ou, eventualmente, você tem um shopping muito grande em que você consegue clusterizar o mix, né? Quer dizer, o gestor do mix consegue, de certa forma, setorizar. Até para a experiência do cliente é muito melhor. Ele está numa região que, ele consegue comprar vários produtos para crianças, né? Numa região que é moda, numa região que é serviços. Então, essa clusterização é importante. Então, eventualmente, ter uma loja de infantil num corredor que é de serviço, né? Não é o ponto que está micado, né? É uma decisão do gestor que está equivocada. Então é importante ter essa visão clara para poder colocar a pessoa certa, né? O empreendedor certo no local certo, para ele ter as vendas aderentes. Total. E acho que, só complementando, esse ponto de mix, ele é muito, muito relevante, né? Quando a gente olha para redes de shopping, acho que uma das belezas do que o Fred e o time dele conseguem fazer é ser proativos com o mix. Então eles conseguem colocar uma empresa de
colchões muito perto de uma empresa que vende lençóis. Quando você olha na rua, é muito difícil de você fazer isso porque você tem milhares e milhares e milhares de proprietários diferentes entre si. Coordenar esse movimento é muito difícil. O que a gente está tentando fazer, centralizando todos os imóveis na sua quadra, é conseguir influenciar isso, dizendo, olha, as características de quem passa na rua são essas, mas inclusive eu estou vendo que um negócio de colchões está fechando aqui. Você, dono de negócio de lençóis, não quer fechar também? E coordenar esse movimento ajuda o empreendedor a transformar aquele ponto no ponto certo. Total. Vamos falar mais de dados, né? São informações importantes aqui que a gente já tem e a gente vai aprofundar um pouco mais aqui no Bora, mas daqui a pouquinho, um rápido intervalo e a gente volta com mais um Bora Varejar. Olá, Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. De volta com o Bora Varejar desta semana, recebendo aqui 2 convidados, o Pedro do Sua Quadra e o Fred da Alkia de Shopping Centers e a Sua Quadra, que é aí uma plataforma, como é que a gente pode dizer, uma solução tecnológica para locação, né? Encontro, na verdade, de pontos de venda. E vocês falaram bastante sobre dados. E Gustavo tem uma pergunta sobre isso. Não, é porque vocês acabaram falando muito sobre a importância da escolha do ponto. A gente saiu pro intervalo falando dessa coisa do ponto micado, né? Que não existe isso e tal. Como é que é, então, utilizar os dados para ser mais assertivo nesse tipo de coisa, para você poder encarar o superintendente do shopping que fala assim, não, eu quero ter essa, mas não é bem assim, porque o público desse shopping é esse, porque o público que está nessa região é esse. Então, como é que vocês encaram e utilizam os dados para fazer isso? Boa, acho que é uma ótima pergunta. O que a gente vê pensando em shoppings, mas também pensando muito em rua, é que o primeiro passo é você ter acesso às informações. Então, antes da sua quadra existir, era muito difícil de você visualizar quais são as características de cada imóvel comercial. Passa muita gente ali, tem um zoneamento que permite o meu negócio, quem que são os vizinhos? Essas informações todas, elas estão disponíveis, mas elas requeriam que os empreendedores, as empresas andassem na rua e procurassem. Se o shopping não tivesse isso centralizado, isso também ia requerer que as empresas andassem ali nos corredores do shopping procurando essas informações. Então, o primeiro passo é centralizar essas informações de uma forma transparente para que os empreendedores consigam entender. Se eu estou abrindo um restaurante, eu não vou abrir num lugar que não tem o zoneamento que permite isso. Eu preciso de algumas questões técnicas de infraestrutura e entrada elétrica que, se eu não souber da informação, eu vou ter que visitar esse imóvel para acessar. Então, muito do que foi trabalhado desde o comecinho da sua quadra foi juntar essas informações e trazer luz de forma transparente e acessível para elas. E um segundo passo que a gente vem dando é combinar essas informações de potencial econômico, quantas pessoas andam na rua, quem que são os vizinhos dos negócios, onde é permitido abrir o quê, para que os empreendedores consigam entender onde tem mais chance ou menos de dar certo cada negócio. Como isso é muito particular de cada vertical, isso tem que ser olhado sempre com muito carinho, porque não dá para a gente generalizar o que funciona para um restaurante e o que funciona para uma academia ou para uma clínica de saúde. Então, tudo isso ele é feito com base em combinações de várias informações, mas o mais importante é trazer luz para que o empreendedor olhe e fale, entendi, aqui esse imóvel está numa esquina, está perto de, por exemplo, um Oakberry e eu vou abrir uma The Coffee, então faz sentido eu estar perto porque o público é muito parecido, passa bastante gente, entendi, vou tomar essa decisão. Essa é uma excelente pergunta e cabe um MBA em Shopping Centers para responder, né? Acho que assim, de uma forma objetiva, né, a gente gosta de trabalhar bastante com modelos preditivos, né? A gente tem um BI interno que a gente tem dados de venda de todas as lojas, de todos os nossos shoppings, né? E quando a gente tem um portfólio mais amplo, fica mais fácil da gente fazer análise e cruzamentos e potenciais vendas de eventuais novos lojistas em alguns shoppings. Então,
Dando um exemplo claro, né? Se a gente tem o lojista na praça de alimentação que tem uma determinada performance no shopping Maceió, muito provavelmente a gente consegue estimar com muita precisão ou com um range, enfim, bem curtinho, quanto essa operação poderia vender em Salvador, né? Fazendo análises, cruzamentos e extrapolações, né? E uma coisa que eu falo muito com o meu time, e realmente assim, é muito forte na companhia, não tem nada mais importante do que a nossa reputação. Então, assim, se a gente senta com um cliente, né, que a gente não quer fazer um negócio com o cliente, a gente quer que aquele seja eventualmente o primeiro, o segundo, o terceiro de muitos, né? Quando a gente senta e faz qualquer tipo de estimativa de venda, ela tem que ser muito fidedigna, porque a gente quer que esse cliente volte, né? Se a gente, por acaso, erra numa estimativa de vendas, que erre para menos, né? Mas que isso gera como contrapartida? Primeiro, esse cliente não volta. E 2, esse cliente replica essa informação negativa para o mercado como um todo. Então, é uma coisa que a gente valoriza muito. Então, a gente tenta cruzar os dados de pesquisa de potencial de consumo, a demanda residual, dependendo do que já é ofertado na região, a gente define o tamanho do mercado para determinado segmento. E aí, olhando para dentro de casa e olhando para dentro dos shoppings, a gente faz esse tipo de extrapolação. Ô Pedro, falando um pouco da parte de rua, né? Se a gente está se referindo a um trecho específico ali, a uma quadra, 2 quadras, sei lá. Quanto mais informação vocês têm sobre aquele trecho, mais assertivo vocês conseguem ser? Com certeza. Pensa, por exemplo, a Paulista ou a Rua dos Pinheiros. Você não tem uma única rua. Você pode segmentar ela em inúmeros espaços. A Rua dos Pinheiros, por exemplo, você tem... dá para dizer que são 3 grandes ruas, que é no comecinho, perto da Faria Lima, que é um espaço que é menos movimentado. Você tem um espaço perto do metrô e você tem mais no final, pós-metrô. O tipo de negócio, o tipo de movimento que você tem lá, é tudo muito diferente. Então não dá para você me dizer que você quer abrir em Pinheiros ou que você quer abrir na Rua dos Pinheiros, porque cada espaço é muito diferente entre si. Às vezes esse nível de precisão ele vai de um lado para o outro da rua. Tem lado que, por N motivos, seja porque tem um cruzamento específico, no sentido de carro, ou porque tem algum gerador de fluxo, que é uma marca super forte, numa rua específica. Então, a complexidade que existe no tanto de coisa que você tem que olhar gera uma insegurança para os empreendedores, especialmente na rua, que você não tem esse histórico todo de quem vem de onde, e isso acaba fazendo com que os empreendedores muitas vezes tomem decisões no feeling e que acaba passando por uma situação de que tem que fechar porque acabou não abrindo no lugar certo. E acho que hoje em dia a gente tem tecnologias mais avançadas para conseguir processar uma quantidade de dado absurda e conseguir traduzir esse caos de informação em algo mais simples para o empreendedor, trazendo segurança para essa tomada de decisão. E eles, como é que é essa aceitação aí, o feeling versus os dados aí? Eles aceitam bem? É difícil? O Fred tá vindo, olha lá, o Fred tá vindo. Porque assim, lógico que o feeling é muito importante, né? Então, dentro da Alck, eu tenho um time que juntos, né, a gente deve ter passado por mais de 60 ativos do Brasil. Então a gente tem uma visão ampla e profunda, acho que do mercado de shopping centers como todo, ao longo do Brasil mesmo, né, na sua plenitude, né, na sua dimensão total. E muitas vezes as decisões são pautadas em dados e tem essa questão do feeling, poxa, mas os dados estão falando isso, mas vamos lá, né? Se a gente coloca uma operação que tem uma altíssima capacidade de geração de fluxo, por mais que não haja uma demanda para aquele ativo especificamente, ela tem a capacidade de roubar o público de outro lugar. Então essa sensibilidade também é fundamental. Então, combinar dados, né, BI, análise de números com experiência e bom senso, aliás, bom senso faz toda a diferença, né? Você acaba conseguindo potencializar. Agora é interessante, né? Dados da companhia, que somos a companhia cujos resultados não são amplamente divulgados no mercado, parcialmente, né? Porque o nosso fundo imobiliário é listado em bolsa, né? Então o mercado consegue enxergar alguma coisa da companhia através do fundo, que não dá a sensação da companhia como um todo, mas o que a gente vê com essa gestão, através dos dados, e muito focado em eficiência e inovação, números interessantes, né, que o mercado enxerga. Fizemos 2 desinvestimentos, quer dizer, fizemos um desinvestimento parcial, tem outro que está em vias de acontecer, assinamos o MOU. Uma em Maceió, em que foi um ativo que foi comprado em 2019,
e a gente acabou de fazer uma saída parcial de 30%, que teve um ganho patrimonial de 100%. Então a gente está dando ganho de praticamente 100%, são centenas de milhões de reais, para o acionista do fundo imobiliário que comprou esse ativo em 2019 e deu saída agora. E para o acionista do fundo de private equity, compramos um shopping no passado por um determinado valor, 185 milhões, e demos saída agora de 40% pelo dobro do valor. Ou seja, menos de um ano depois de recuperar também algumas centenas de milhões de reais, acaba sendo o resultado finalístico dessa gestão que combina, né? A parte de eficiência, dados, bom senso e feeling. Exato. Experiência, né? Experiência. Como é que é para vocês com os clientes? Eu acho que esse ponto ele é muito bom, no sentido de que não adianta a gente trazer uma série de informações e o empreendedor não se sentir seguro para tomar aquela decisão. E no fundo a decisão é sempre do empreendedor, de onde colocar o seu negócio. E a gente vê muito que os dados eles servem para ajudar o empreendedor a se sentir mais seguro, para, olhando aquela informação, tomar uma decisão mais consciente. Acho que a pior coisa que pode acontecer com o empreendedor é não saber de uma informação, abrir o negócio e falar, putz, eu não vi isso. Se for uma decisão consciente, o empreendedor ele precisa tomar os riscos que forem necessários para o seu negócio. Então a gente vê muito que o foco inicial é trazer luz para o empreendedor tomar suas decisões, e quando o empreendedor se sente mais inseguro, trazer especialistas que consigam dar uma segurança, que aí eu estou falando de especialistas humanos, que olham para aqueles dados que podem ser mais frios e traduzem isso para o empreendedor com a parte do feeling, que muitas vezes o dado mais frio não consegue transmitir esse calor para o empreendedor. Então, é sempre uma combinação em que a gente traz para o empreendedor a luz e orienta sempre que precisa. Total. Vamos falar mais de experiência para finalizar aqui o Bora de hoje. O Fred trouxe aí, né, a questão da experiência no shopping, é algo que a gente tem falado muito, a gente fala muito nas reportagens do mercado de consumo, temos o Luiz Alberto Marinho, que é o nosso colunista, que fala muito disso também, o shopping como ponto de, não apenas um ponto para você fazer compras, né, um ponto de relação comercial, mas de vivência, de lazer, de entretenimento, né? Como isso impacta a questão de escolha do ponto de venda, por exemplo, né? Até como você estava falando, você pode... um corredor, ter ali um corredor de serviço, vai colocar uma loja de roupa infantil, não vai ter muito a ver. Mas, a partir do momento que o shopping vai muito além de serviço e comércio, né? É um desafio a mais, é uma vantagem a mais, talvez até, você se posicionar ali perto desses locais em que há entretenimento. Como é que vocês veem isso e os clientes veem isso? Acho que talvez antes, quando era mais, assim, ponto de venda específico, né? Você poderia ter, tipo, separado por áreas, assim, tal. Mas hoje, colocando como um lugar de experiência, tal, às vezes você pode ter uma... Complementa, isso, né? Isso. Bom, até recentemente teve uma matéria, né, no mercado de consumo do Marinho que ele foi muito feliz, né, que ele aborda bastante esse tema. Eu acho que, primeiro, né, o mercado brasileiro ele guarda características diferentes do mercado que é o berço da indústria de shopping center no mundo, que é o mercado americano, né? Então, os shoppings americanos, normalmente, eles se estabelecem nos cinturões da cidade, né? Nos subúrbios da cidade, em que o consumidor tem que necessariamente se deslocar 10, 15, 20 minutos, né? Porque as freeways, as highways funcionam lá, né? E sempre foram aqueles hubs para compra, né? De centro de consumo exclusivamente. No Brasil, para nossa sorte, né? A gente acabou tendo a indústria se estabelecendo dentro dos adensamentos urbanos. Por quê? Porque a nossa infraestrutura de acesso é precária, né? Sim. E justamente por isso gerou uma fortaleza muito grande para a gente. E adicionalmente, como o nosso PIB, enfim, é infinitamente menor do que o PIB americano, os shoppings brasileiros nunca tiveram a prerrogativa de serem exclusivamente shoppings voltados para venda. Então, isso vem desde o início da indústria no Brasil, o que acabou trazendo uma resiliência muito grande e fez com que o e-commerce tivesse um efeito marginal nas vendas dos shoppings. Marginal, mas por outro lado, vocês já ouviram a frase que shopping é um organismo vivo, né? E está sempre se modificando, e isso é real. E naturalmente, a partir do e-commerce, acho que acelerou essa mutação, né? essa mudança de mix, que a gente viu claramente uma saída, né, da base de lojas que eram voltadas para vendas, né? Moda como um todo, e vimos serviço, alimentação, restaurantes, experiência como um todo. E a gente percebe também na gestão dos empreendimentos, né, uma preocupação dos gestores, e aí eu
me espelho muito no que a Multiplan faz, que é uma empresa referência, acho que experiência em eventos, né? Então a gente entende que os eventos no shopping centers têm a capacidade de gerar aquele momento wow para o nosso cliente e consegue gerar fluxo, visitação qualificada e fazendo um trabalho 360 graus com os lojistas dos shoppings, donos de lojas e equipe de vendas, a gente consegue potencializar o efeito desses eventos através das vendas. Uhum. Vocês também veem esse impacto até na hora de, enfim, de mostrar pontos, né, para o cliente, para o potencial cliente, como essas novas experiências estão transformando o ponto no shopping, porque no caso? É algo também que está em transformação, né? Sim. Quer dizer, muita gente ainda está fazendo essa transformação do ponto de venda para um ponto de experiência, né? Com certeza. A gente vê isso tanto em shopping quanto na rua. E o que eu acho que vale adicionar é que com a pandemia, eu acho que muita gente ficou muito tempo parada em casa. E essa migração que a gente está vendo para um consumo de experiência vem muito do desejo do ser humano de se conectar. As pessoas, hoje, quando querem sair de casa, elas querem viver algo que elas não conseguem viver sozinhas em casa. E elas se conectam umas com as outras no shopping, no comércio de rua, com algo que proporciona esse tipo de experiência. Então é natural a gente estar vendo isso, sim, tanto em shopping quanto em rua. Pessoas buscando por espaços de restaurante, por espaços em que vai haver algum tipo de conexão. E o que eu espero ver cada vez mais é que quanto mais a gente conseguir trazer a inteligência que os shoppings têm de pensar muito bem nesse mix, que a gente falou um pouquinho antes, para as ruas, mais a gente vai ver centros comerciais surgindo, como é o caso da Paulista, como é o caso da Oscar Freire, como é o caso da Rua dos Pinheiros, que você vê pessoas no final de semana indo para lá passear. Isso realmente é a definição de um polo de experiência. Então, a gente vê muito isso acontecendo na ponta. Deixa a rua viva, né? O bairro vivo Muito ali, vivo. Inclusive no fim de semana, que você falando de áreas que são muito de escritório, né, e tal, e elas não ficam vazias, né, mesmo no final de semana, porque criou-se... A Paulista mesmo é um ótimo exemplo, né? Porque ela não tinha nem tanto comércio, né? Tinha mais escritório, tinha cinema, era um polo cultural, vai... Mas ela se transformou, né, nos últimos anos, inclusive quando a gente fala de moda, por exemplo, né? Não tínhamos grandes magazines tendo lojas, e hoje a Paulista é também esse ponto, né? Acho que é um ótimo exemplo. E estamos chegando ao final de mais um Bora Varejar, mas sempre antes do final do programa a gente pede para vocês fazerem um wrap-up aí, um resumo do que foi falado aqui, passarem um recado também para a nossa audiência que está acompanhando a gente, começando com o Fred, recadinho para o nosso público. Bom, foi um prazer estar aqui com você, Ayana, com você, Prazer Gustavo. nosso. Foi um prazer dividir o espaço com você, Pedro. Eu acho que esse é o início de uma parceria que tem muitos frutos, né, para serem gerados. Vejo claramente aí um grande potencial, Pedro largando na frente com sua quadra de ser o consolidador do mercado. Tenho certeza que muito em breve meus pares, meus parceiros de shopping centers vão bater a sua porta também, porque realmente eu vejo muito valor na sua proposta de valor e algo que vai gerar negócios para os shopping centers, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, desejo muita sorte na sua caminhada e tenho certeza que o sucesso virá aí bater na sua porta também. Maravilha. Muito bom. Obrigado, Fred. Obrigado a todos pelo convite, pelo papo, que foi super leve e gostoso. E acho que a mensagem é muito parecida. A gente está muito entusiasmado de trazer um novo tipo de imóvel comercial para a sua quadra, dando o primeiro passo com a Alkia entrando em shopping centers, com isso trazendo mais opções para empreendedores que estão buscando espaços comerciais. E eu acho que isso é um movimento que só deve se intensificar, trazendo mais opção de escolha, mais informação para que os empreendedores, as empresas no Brasil consigam tomar a decisão que for melhor para a gente ver mais e mais negócios tendo sucesso onde quer que seja na rua, seja no shopping, pelo Brasil inteiro. Então, obrigado, foi um prazer. Obrigada, prazer receber vocês aqui novamente. Obrigada pela companhia. Gustavo também, obrigada pela companhia aqui em mais um Bora. Obrigado, é sempre muito legal e
de novo, eu saio melhor do Bora do que quando eu entrei. Saímos sempre. Obrigada a vocês também que acompanham a gente semanalmente. Episódio inédito do Bora Varejar no YouTube, nos agregadores de podcast também, se você preferir escutar a gente, né? Tem muita gente que escuta enquanto está fazendo alguma outra coisa ali, uma tarefa em casa. Então, não deixe de nos acompanhar. Claro, também nas redes sociais e minuto a minuto, segundo a segundo, no portal mercadodeconsumo.com.br. De cara nova. Exatamente, de cara nova, assim como o nosso estúdio. Obrigada e até a próxima.